se a história tivesse tomado outro rumo? E se em vez de ideias, o mundo tivesse sido moldado por lanças? E se em vez de liberdade, o destino da humanidade tivesse sido selado pela disciplina cega e pela obediência absoluta? Imagine por um instante, Esparta, a cidade do ferro, esmagando Atenas, a cidade da mente, o brilho da Acrópole reduzido a cinzas, a voz de Sócrates silenciada antes mesmo de ecoar, o teatro, a filosofia e a democracia substituídos pela marcha de guerreiros que respiravam apenas para obedecer e morrer. Na realidade que conhecemos, Atenas e Esparta foram irmãs inimigas, duas faces de uma Grécia dividida. De um lado, Atenas, arte, debate, questionamento. De outro, Esparta, açoite, disciplina, silêncio. A Guerra do Peloponeso colocou essas visões de mundo em choque. Atenas perdeu militarmente, é verdade, mas suas ideias sobreviveram. Atravessaram Roma, moldaram a Renascença, inspiraram revoluções e ainda hoje sustentam a frágil ideia de democracia. Mas e se não? E se Esparta tivesse esmagado não apenas os exércitos de Atenas, mas também o coração de sua cultura? E se tivesse apagado para sempre a chama da filosofia e enterrado a semente da liberdade antes mesmo dela germinar? Sem Atenas, não haveria Sócrates para ensinar a dúvida, não haveria Platão para imaginar mundos de ideias, não haveria Aristóteles para sistematizar o pensamento humano. Sem Atenas, talvez não houvesse ciência, talvez não houvesse democracia, talvez não houvesse sequer a ideia de que o ser humano pode escolher o próprio destino. O que sobraria? Um mundo moldado pela rigidez de Esparta, sem espaço para questionamentos, sem espaço para arte, sem espaço para a liberdade. A humanidade inteira, transformada em uma falange de guerreiros, marchando eternamente para lugar nenhum. Porque neste universo alternativo, Esparta não apenas vence, ela apaga, ela silencia, ela destrói tudo o que não se curva ao ferro. E o que nasce dessa destruição não é uma nova Grécia, mas uma nova ordem mundial feita de obediência, silêncio e guerra interminável. Esse é o mundo em que a espada substitui a palavra, onde o futuro da humanidade se ergue não sobre colunas de mármore, mas sobre lanças afiadas. Um mundo que jamais conheceria a liberdade, um mundo que jamais conheceria a luz. E agora eu pergunto a você: você consegue imaginar como seria viver em um planeta onde pensar fosse proibido e obedecer fosse a única forma de existir? Na próxima parte, veremos as cinzas de Atenas e como a vitória de Esparta não foi apenas o fim de uma cidade, mas o início de uma sombra que engoliria toda a civilização. E se a chama da Acrópole tivesse sido apagada para sempre? E se, no lugar do Partenon iluminado pelo sol, houvesse apenas fumaça e silêncio? O que restaria de uma civilização quando sua alma é queimada junto com suas pedras? Naquele cenário alternativo, Esparta não se contenta em vencer militarmente. Eles não querem apenas subjugar, eles querem apagar. Atenas é saqueada, os templos ardem, as bibliotecas são destruídas, os teatros transformados em ruínas, os filósofos, poetas e artistas, aqueles que ousavam questionar, imaginar e criar, são silenciados. Alguns fogem, outros são mortos, e os poucos que restam aprendem rapidamente que pensar se tornou crime. O eco da democracia, que começava a se formar como um sussurro frágil no coração da cidade, é sufocado antes de amadurecer. Não há debates na ágora, não há espaço para escolhas. O povo de Atenas, antes voz de si mesmo, torna-se apenas sombra obediente. Pense por um instante. Sem Atenas, o que seria da imaginação humana? Não haveria a tragédia de Sófocles para ensinar sobre a dor da condição humana. Não haveria comédias de Aristófanes para nos lembrar da ironia e do riso. Não haveria a ideia de que a palavra, e não a espada, poderia mudar o destino de um povo. A vitória de Esparta não é apenas militar, é psicológica, é espiritual. É a mutilação daquilo que nos torna humanos, a capacidade de imaginar um mundo diferente do que temos diante dos olhos. E o mais sombrio é que o povo aceita,
Depois de ver templos desmoronados e famílias despedaçadas, os sobreviventes não têm forças para resistir. O medo se transforma em rotina. A obediência se torna natural. E Atenas, que já foi farol de liberdade, agora é apenas uma cidade escrava dentro de sua própria terra. As cinzas do Partenon não são apenas ruínas de pedra, são o símbolo de um futuro que jamais acontecerá. Um futuro de ideias, de ciência, de questionamentos. Tudo queimado em silêncio, sob o olhar frio dos guerreiros espartanos que não sabem e não querem saber o que foi perdido. Mas a destruição de Atenas é apenas o começo, pois quando uma chama é apagada, outra sombra se acende, e essa sombra não ficará restrita à Grécia. Esparta leva sua vitória além das muralhas, e aquilo que começou como disciplina se transforma em uma engrenagem sombria preparada para devorar civilizações inteiras. E se a vitória de Esparta não fosse apenas o fim de uma guerra, mas o início de uma nova ordem? Imagine um mundo onde a disciplina militar não fosse uma virtude isolada, mas a própria essência da vida. Um mundo onde cada respiração seria medida pelo ritmo das marchas e cada sonho moldado pelo peso do ferro. Com Atenas em ruínas, Esparta se ergue como a chama solitária da Grécia. Atenas representava o brilho das ideias, a liberdade do pensamento, o teatro, a filosofia, a palavra como arma. Mas essa chama é apagada, e no lugar dela surge um silêncio pesado. Esparta estende sua sombra para além das muralhas conquistadas, transformando cidades-estado em engrenagens de uma máquina. As praças anti-cheias de debates agora ecoam apenas com o som seco das botas. Onde antes havia poesia, há treinos. Onde havia arte, há guerra. E o preço? Um povo inteiro aprende que não existe mais espaço para fragilidade. As mães olham para seus filhos não como futuros artistas ou filósofos, mas como lanças vivas, moldadas para morrer. O amor, a dúvida, a criação, tudo é esmagado pelo peso da disciplina. A Grécia, que poderia ser um jardim de ideias, transforma-se em um campo árido, fértil apenas para a obediência. Mas até onde pode ir um império construído apenas sobre a disciplina do medo? Quanto tempo até que essa máquina precise de mais, até que precise de sangue novo para continuar girando? Esparta não se contenta em reinar sobre ruínas. Cada cidade subjugada é apenas mais uma engrenagem, mais um dente em sua roda de ferro. E logo a visão dos espartanos vai além da Grécia, além do mar Egeu. Eles começam a olhar para o vasto horizonte do Mediterrâneo. Se conquistaram Atenas, por que não conquistar também o resto do mundo conhecido? O império da disciplina nasce. E com ele, a promessa de uma Grécia sem filosofia, sem democracia, sem luz. Um mundo onde a única verdade é a marcha, o escudo, a lança. E essa marcha começa a ressoar cada vez mais longe, como o bater de um coração imortal. Mas todo império que cresce também desperta inimigos. E enquanto Esparta ergue seu trono de ferro, há quem já comece a sussurrar. O que acontece quando a disciplina absoluta encontra a ambição sem limites? E se o Mediterrâneo, esse mar que uniu impérios e ideias, fosse transformado em uma muralha líquida cercada por lanças? E se cada porto, cada ilha, cada rota de comércio fosse tomado não por mercadores, mas por soldados? Imagine um oceano onde não navegam mais poetas ou filósofos, mas apenas navios carregados de escudos. Com Atenas reduzida ao silêncio, a frota naval grega, antes orgulho da polis, é reorganizada sob a bandeira de Esparta. Não é mais o mar de Homero, de Ulisses, de aventuras e descobertas. Agora, cada vela que se ergue carrega consigo a disciplina espartana, a promessa de ferro e silêncio. As ilhas do Egeu, as costas da Ásia Menor, os portos da Sicília, todos começam a sentir o peso de uma presença implacável. O Mediterrâneo, palco de encontros culturais e rotas comerciais, passa a ser um campo de guerra permanente. Quem ousa atravessá-lo não o faz em busca de trocas ou ideias, mas na sombra de vigias e patrulhas. As cidades que antes floresciam pelo comércio começam a definhar. Os filósofos que viajavam de Atenas a Siracusa deixam de existir. A diversidade que fez do Mediterrâneo um berço da civilização é engolida pelo mesmo som repetitivo, a marcha. Esparta transforma o
mar em extensão de sua disciplina. Mas essa disciplina tem um custo terrível: o sufocamento de tudo o que não pode ser medido em lanças. E então surge a pergunta: será que o mar, símbolo de liberdade e abertura, suportará o jugo da rigidez espartana? Ou será que os povos o transformarão no túmulo de seus opressores? Não é apenas a Grécia que treme. As potências estrangeiras começam a observar. Na sombra do Mediterrâneo, Cartago desperta. No coração da Península Itálica, Roma ergue os olhos. O domínio espartano não é apenas poder, é provocação. Cada vitória no mar semeia a certeza de que um choque maior se aproxima. Esparta já não é apenas uma cidade-estado. É um monstro marítimo, um leviatã de ferro que se arrasta sobre as águas, apagando culturas e impondo silêncio. Mas monstros, quando crescem demais, atraem caçadores. E quanto mais Esparta se expande, mais próximo fica o momento em que encontrará rivais à sua altura. O Mediterrâneo agora respira sob a sombra da Lacedemônia. Mas as ondas, que carregam segredos antigos, também sussurram algo inevitável. No horizonte, forças ainda maiores se preparam para desafiar o império da disciplina. E se o destino colocasse frente a frente duas potências moldadas pela guerra? De um lado, Esparta, a disciplina absoluta, a cidade onde cada criança nasce para a lança. Do outro, Roma, uma república em ascensão, forjada no sangue dos seus inimigos, movida por uma ambição sem limites. O que acontece quando a máquina espartana cruza o caminho do lobo romano? Enquanto Esparta consolida seu domínio no mar e submete o mundo grego, Roma cresce silenciosa, expandindo-se pela Península Itálica. Não são poetas que lideram os romanos, são generais, cônsules, homens que veem a guerra não como exceção, mas como destino inevitável. E o que separa Esparta de Roma não é apenas território, é visão de mundo. Esparta acredita na imobilidade, na ordem rígida, na pureza de sua disciplina. Roma acredita no movimento, na conquista constante, em absorver tudo o que encontra. Um sistema que sufoca contra um sistema que devora. O choque não é uma questão de si, é apenas de quando. Esparta, agora senhora dos mares, começa a exigir tributos de cidades italianas. Mas cada moeda arrancada, cada soldado estacionado é um insulto ao orgulho romano. Roma não tolera rivais em sua esfera de influência. E os senadores, inflamados pelo desejo de grandeza, começam a pronunciar a palavra que mudará o Mediterrâneo: guerra. A tensão é palpável. De um lado, a falange espartana, muralha humana, impenetrável, perfeita na coordenação. Do outro, as legiões romanas, flexíveis, adaptáveis, capazes de transformar derrota em aprendizado. Ambos exércitos não apenas lutam, eles acreditam. Os primeiros choques acontecem nas colônias gregas da Magna Grécia, no sul da Itália. Esparta envia hoplitas para garantir sua presença. Roma responde com legiões. E o solo da Itália treme sob o encontro de lanças e gládios. Mas o inesperado acontece. Pela primeira vez, Esparta encontra um inimigo que não recua diante de sua disciplina. Roma não teme a falange. Roma aprende com ela. Dois titãs começam a dançar sobre o mesmo tabuleiro. O Mediterrâneo já não é palco de um domínio absoluto. É um campo de provas, onde Esparta e Roma testam não apenas armas, mas formas de existência. Cada batalha é mais do que território. É a pergunta: quem moldará o futuro da civilização? O silêncio carregado antes da tempestade se espalha. O mundo observa, sabendo que quando Roma e Esparta colidirem, de verdade, não restará espaço para o equilíbrio, apenas para um vencedor e para um legado que poderá apagar todos os outros. E se uma guerra não fosse apenas entre exércitos, mas entre visões de mundo? Esparta, rígida e implacável, tentando impor disciplina absoluta sobre o caos. Roma, voraz e adaptável, transformando cada inimigo derrotado em combustível para crescer ainda mais. Quando essas duas forças se lançam ao Mediterrâneo, o próprio mar parece incendiar-se.
As primeiras batalhas não se limitam às colônias gregas da Itália. O conflito se espalha como um incêndio em Campo Seco. Sicília, Córcega, Sardenha, cada ilha torna-se uma arena. As cidades-estado observam com horror e fascínio, sabendo que a vitória de um ou de outro significará sua submissão inevitável. E nesse fogo cruzado, o Mediterrâneo já não é um mar azul de comércio, é um tabuleiro ensanguentado, onde cada rota marítima se transforma em veia vital a ser disputada. Esparta traz sua frota, herdeira da disciplina naval conquistada após dominar Atenas. Roma responde com navios improvisados, mas conduzidos com a ousadia de quem aprende rápido. As águas se enchem de destroços, corpos e gritos. Mas não há só no mar que o conflito cresce. Na terra, legiões e falanges travam combates brutais. A muralha espartana é sólida como pedra, mas a flexibilidade romana a contorna. Encontra frestas e inventa táticas que dissolvem a rigidez como o ácido corrói o ferro. E cada vitória romana, por menor que seja, ecoa como aviso. A falange não é invencível. O que parecia ser uma guerra pela supremacia grega, agora envolve povos de todo o Mediterrâneo. Cartago, temendo a ascensão de Esparta, aproxima-se dos romanos. Pérsia, em busca de vingança antiga, oferece ouro e soldados aos lacedemônios. O conflito deixa de ser apenas entre Roma e Esparta. Ele se torna uma guerra que consome o mundo conhecido. Cidades queimam, reinos inteiros são arrastados para um turbilhão que não pediram. Homens, mulheres e crianças são forçados a escolher um lado, como se a própria neutralidade tivesse sido banida da terra. E cada aliança, cada traição, cada batalha empurra o Mediterrâneo para um destino que ninguém pode controlar. O Mediterrâneo agora arde como uma fornalha, e no coração desse fogo, uma verdade terrível começa a se formar. Não há espaço para dois impérios. Não há espaço para dois futuros. O que está prestes a nascer dessa guerra não é apenas um vencedor, é um novo mundo. E se Esparta, alimentada pelo ouro persa e pelo sangue de seus inimigos, tivesse erguido um império tão imenso que faria até os deuses estremecerem? Um colosso não feito de pedra, mas de lanças, aço e disciplina. Um império que não aceita limites, que só enxerga o mundo como território a ser conquistado. Com alianças frágeis, mas estratégicas, Esparta expande seus domínios muito além da Grécia. Comandantes lacedemônios impõem sua ordem na Ásia Menor, enquanto sua frota controla o Egeu. Em cada cidade dominada, a lei espartana é simples: obediência ou extermínio. Não há espaço para filosofia, poesia ou democracia. A cultura ateniense, outrora um farol, começa a se apagar sob o peso de uma disciplina implacável. Esparta molda não apenas territórios, mas almas, transformando homens livres em guerreiros e guerreiros em peças descartáveis de uma máquina maior. Roma sente o peso desse avanço. O colosso espartano parece inquebrável. Cada falange avança como se fosse uma muralha viva, e cada derrota romana é um lembrete de que o tempo está contra eles. Mas dentro da própria Esparta, rachaduras começam a aparecer. A máquina que cresce sem descanso exige mais sangue, mais recursos, mais filhos sacrificados no altar da guerra. E quanto maior o colosso, mais frágil se torna a sua base. Roma, acuada, descobre algo que Esparta não pode copiar: adaptação. Os generais romanos aprendem com as derrotas, reinventam táticas, transformam as falanges espartanas em presas previsíveis. E no horizonte surge a possibilidade de que o colosso, tão imenso, seja também lento demais para resistir ao ataque de um inimigo mais ágil. Esparta domina terras, subjuga povos e ergue seu nome como sinônimo de poder absoluto. Mas quanto mais alto o colosso se ergue, mais claro fica: uma queda seria devastadora e arrastaria consigo não apenas seus inimigos, mas o próprio mundo que tenta controlar. O colosso espartano agora cobre o horizonte, ameaçando engolir tudo. Mas quanto mais ele cresce, mais inevitável parece a sombra de sua ruína.
E no choque entre Roma e Esparta, está prestes a nascer algo que nenhum dos dois jamais poderia imaginar. E se a maior ameaça a Esparta não viesse de fora, mas do próprio coração de sua vitória? E se o colosso que conquistou terras e povos estivesse destinado a se despedaçar por dentro? O Império Espartano se ergue como um gigante que ninguém ousa desafiar. Mas dentro das muralhas de Esparta, um veneno silencioso começa a se espalhar. A disciplina absoluta, que fora sua força, agora se torna sua prisão. Cada família paga um preço insuportável. Cada filho arrancado do colo da mãe, moldado para a guerra, reduz o povo às sombras do que já foi humano. E enquanto Esparta cresce, sua população livre encolhe. O peso da guerra eterna cai sobre poucos ombros, enquanto os povos dominados carregam o ódio, apenas aguardando o momento certo para explodir. A supremacia espartana cria monstros invisíveis, conspirações nas cidades conquistadas, revoltas sufocadas com sangue, traições dentro das próprias alianças. O mundo começa a se perguntar: quanto tempo pode durar um poder que exige tanto sangue para se manter de pé? E Roma observa, ferida, humilhada, mas viva. Cada derrota romana se torna uma lição. Cada falange espartana estudada, dissecada, até que sua rigidez se transforme em fraqueza. Enquanto Esparta avança, Roma espera. O colosso não percebe que, ao mesmo tempo em que subjuga territórios, alimenta o ódio que se volta contra si. E quando o império parece invencível, começam os primeiros sinais da ruína. Rebeliões que surgem como brasas no escuro, prontas para incendiar todo o edifício. O Império Espartano, construído sobre disciplina e ferro, revela sua vulnerabilidade. Não há espaço para renovação, não há espaço para evolução. A máquina que parecia perfeita agora mostra engrenagens enferrujadas, prestes a se partir sob a pressão de sua própria grandeza. A sombra da ruína cresce a cada conquista, e quando Roma decide contra-atacar, o destino não será apenas a queda de Esparta, mas o nascimento de um novo mundo forjado em suas cinzas. E se Roma, humilhada e silenciada por anos, erguesse-se uma última vez contra Esparta? E se o mundo fosse reduzido a uma única pergunta: quem sobreviverá ao choque dos titãs? Décadas de supremacia espartana esmagaram civilizações inteiras. Mas sob a poeira da derrota, Roma nunca morreu. Ela observou, aprendeu, esperou. E agora, como uma fera encurralada, retorna com novas estratégias, novos líderes e uma chama de vingança que nada pode apagar. Esparta, confiante em sua máquina de guerra, acredita ser invencível. Mas cada passo dado contra Roma será um mergulho mais profundo, num campo de batalha diferente de tudo que já conheceu. Não é apenas uma guerra de homens, é o choque entre duas filosofias, a rigidez da falange espartana contra a flexibilidade das legiões romanas, a disciplina absoluta contra a adaptação incessante, o passado contra o futuro. As primeiras batalhas são brutais. Falanges esmagam legiões em linhas retas perfeitas. Mas Roma responde, flanqueando, rompendo, transformando o campo em caos. A guerra se espalha como uma doença, contaminando cada território, cada aliado, cada esperança. Roma não luta apenas com espadas, luta com política, diplomacia, traição. Cidades subjugadas por Esparta começam a trair em silêncio. Alianças racham. O império que parecia sólido começa a ser corroído de dentro para fora. E Esparta, acostumada a vencer com disciplina e medo, não sabe combater o inimigo invisível que mina sua fundação. O destino do mundo é decidido em um campo ensanguentado. Não há vencedores, apenas sobreviventes. Esparta enfrenta sua maior batalha, não apenas contra Roma, mas contra o peso do tempo, da mudança e do ódio acumulado que retorna como uma onda inevitável. No horizonte, o som das espadas se mistura ao grito de um novo futuro. E desse confronto devastador, apenas uma civilização se erguerá para moldar a história que conhecemos ou para criar um mundo completamente diferente. E se o mundo que conhecemos fosse apenas o eco de uma derrota?
E se nas cinzas da guerra entre Esparta e Roma estivesse enterrada uma história que nunca ouvimos? O confronto final não deixou heróis. A terra foi regada com tanto sangue que parecia impossível distinguir vencedores de vencidos. Mas a história não aceita o vazio. Sempre há um nome que se ergue sobre os destroços. Se Esparta triunfasse, o mundo teria sido moldado pela disciplina, pela obediência, pelo silêncio. Uma humanidade regida por guerreiros, onde a glória era mais importante que a arte, a filosofia ou a dúvida. O futuro seria de ferro e lanças. Se Roma ressurgisse, o mundo herdaria sua flexibilidade, sua política, sua fome insaciável por poder e expansão. Um futuro de impérios vastos, leis implacáveis e estradas que cortariam continentes. Mas no fim, a pergunta que resta não é quem venceu, é o que nós perdemos. Quantas ideias nunca nasceriam em um mundo moldado pela vitória de Esparta? Quantas liberdades seriam esmagadas antes de sequer serem sonhadas? Ou talvez, quantas guerras jamais teriam acontecido sob a sombra de um povo que só vivia para lutar? A vitória de Esparta seria ao mesmo tempo um triunfo e uma condenação. O mundo se tornaria uma fortaleza, mas também uma prisão. As cidades seriam muralhas vivas, mas os homens dentro delas apenas sombras obedientes. E se esse fosse o preço da segurança? Um futuro onde a humanidade aprendeu a sobreviver, mas esqueceu como viver? As cinzas da batalha final não contam apenas a história de um vencedor. Contam o peso daquilo que nunca existiu. Um mundo alternativo, onde cada passo da história foi arrancado para seguir o compasso de uma única marcha, o som uniforme da falange espartana. E se Esparta tivesse derrotado Atenas e Roma, talvez hoje não haveria filosofia, nem democracia, nem arte como conhecemos. Haveria apenas o eco de botas marchando, um som repetido por séculos, até que o mundo esquecesse o que significa sonhar. Se essa visão de um futuro forjado em lanças te inquietou, imagine quantos outros destinos a história poderia ter tomado. Deixe seu comentário. Até onde você acha que Esparta poderia ter levado o mundo? E se esse "e se" fosse apenas o começo de muitos outros que ainda precisamos explorar?